13. Uma passagem muito conhecida, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe responderam: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. São 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, isso aqui é interessante. Uma multidão, aqui Mateus não fala, mas se não me engano, Marcos e João também está descrito essa parábola, essa passagem, né, desse milagre, diz que eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E ele olha para o céu e ele fala o seguinte: Pai, obrigado. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Imagina assim, a maioria que está aqui, né, o Betão, né? O pessoal aqui às vezes tem filhos, né? Essa situação aqui, eu vou dar um exemplo. Ele ilustra o seguinte: imagina você, um pai de família, você tem 3, 4 filhos, você tem uma maçã na geladeira, o que você faz? Imagine que você tem uma dívida milionária e o seu salário é R$1.000 por mês, o que você faz? Nessa passagem, Jesus estava numa situação bem semelhante. Sabe o que ele fez? Ele olhou para o céu e falou: Pai, obrigado. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque a gratidão é o primeiro passo para que um grande milagre seja operado. Se você quer viver coisas extraordinárias, hoje, por exemplo, eu vejo o irmão Newton colhendo frutos de muitas coisas que um dia ele plantou. Assim, desde pequeno eu conheço ele, né? Mas desde quando eu conheço ele, eu aprendi uma coisa: ser grato te abre portas. Hoje essa igreja está aqui, hoje vocês estão aqui porque um homem como o irmão Newton se propôs a ter um coração agradecido, um coração grato. Isso é uma das características de Jesus. E tem até um livro, né, Quem Pensa Enriquece, que fala muito sobre isso, de um jornalista chamado Napoleão Hill. Ele faz uma entrevista durante 30 anos para descobrir como os homens de maior sucesso em todas as áreas conseguiram chegar onde eles chegaram. E ele entrevistou o jogador de futebol mais bem sucedido, o empresário mais bem sucedido, e por aí foi. Depois de 30 anos, ele chegou em conclusão que o que esses homens tinham em comum era: antes de um sucesso chegar para eles sempre tiveram um coração grato. Então, não sei talvez o que você deseja, quais são os objetivos da sua vida, mas um conselho que eu posso dar para você, que é um conselho que o próprio Cristo nos mostra aqui. Um milagre aconteceu quando ele olhou para o céu, mesmo dentro de um cenário de escassez. Ele disse: Pai, obrigado. Então, talvez você tenha algumas necessidades, mas agradeça, porque através da sua gratidão, Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. E para você falar de gratidão, você tem que viver de gratidão. Eu lembro que o David me falou se ele poderia ir em casa, esses tempos atrás. Ele e a Gilberto. E eles estavam para casar. Então eu até pensei, né? Falei, provavelmente ele vai fazer um convite para mim. E ele foi lá em casa, sentou, a gente esteve lá conversando, mostrando as coisas, e falou: olha, meu casamento vai ser que dia que é? Dia 23 de dezembro. Dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro, eu vou casar com a Júlia e eu gostaria que você fosse meu padrinho de casamento. Eu peguei, eu respirei fundo, pensei, porque no dia 17 de dezembro eu já tinha uma viagem marcada para fora do Brasil, com vários hotéis marcados e tal. Eu falei: puxa vida, né? Toda pago, se não vai. Eu falei: ele vai entender. Ele vai entender. Flora, eu queria agradecer pelo convite, mas eu não vou poder estar no seu casamento.
Né? Eu acho que ele até no momento até se sentiu um pouco frustrado, falou, mas eu vou ser o seu padrinho. Não tem porquê, né? Não aceitar o casamento e não aceitar ser padrinho. Não, padrinho eu posso ser mesmo na vida do casamento. Né? E eu vi as fotos do casamento, foi abençoado, foi muito bonito, né? Ao vivo, ali fora, né? Bonito. E no momento do casamento ele lembrou de mim. Né? Ele falou, o irmão Milton não está aqui, mas eu agradeço, falou a mesma coisa que ele falou aqui. Então isso aí é gratidão. Então, para se viver gratidão, você tem que ser grato. Obrigado, David. Obrigado pelas suas presenças. E o tema de hoje é protegidos no propósito de Deus. E quando eu preparei essa mensagem aqui, eu comecei a lê-la, né? Eu falei, poxa, essa mensagem é para mim também. E é a segunda vez que eu prego essa mensagem. Eu preguei ela na quinta-feira de manhã aqui para minha cachorra, ela estava aqui. Eu vim aqui, né, dei uma olhada, né, comecei, né, pregar mesmo, né, fazer se tem algum erro, se opa, aqui eu posso melhorar. E a minha cachorra é crente, né, vocês não sabem, você está aqui comigo, aqui, tem olhar lá, é crente. Protegidos no propósito de Deus e o título do naufrágio ao milagre. Todos nós enfrentamos tempestade na nossa vida. E muitas vezes o navio ele quer afundar, é naufragar, né? Muitas vezes as pessoas falam naufragar, perder o controle, né? Muitas vezes a gente perde o controle, nós não temos ação, não depende mais de nós, nós não conseguimos com as nossas mãos, nós não conseguimos. E essas horas que a gente tem que acreditar em Jesus. E a história do apóstolo Paulo, em Atos 27 e 28, que mesmo no meio do caos, Deus estava no controle. O capítulo diz que Paulo estava preso. O grande apóstolo Paulo estava preso, estava sendo levado para Roma. E naquela época não tinha cavalos, não tinha camelos, ou talvez sim, mas para você percorrer essas distâncias, era de navio. Você conseguia só percorrer de navio. E ele pegou esse navio em direção a Roma. Só que a história diz que esse navio naufragou. Esse navio afundou. O grande apóstolo Paulo, ele afundou. Como se não bastasse, teve outras coisas que aconteceram durante essa passagem, depois do navio, que eu vou contar para vocês. Mas o que parecia ser o fim, era uma maneira de Deus mostrar como Ele pode manifestar na nossa vida. Nós vamos mergulhar nessa passagem, extrair lições espirituais dessa passagem, com algumas explicações do versículo. Em Atos 27, 22 e 25, que é a palavra que diz: mas agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, homens, tente bom ânimo, porque creio que Deus há de acontecer assim, e que me há foi dito. O anjo disse a Paulo, falou: olha, Paulo, o navio vai se perder, o navio vai se afundar, mas nenhum de vós vai sofrer coisa alguma. Imagina, o navio naufraga, todas aquelas pessoas no barco, nenhum de vós. Então, o anjo já falou a Paulo: confia em mim. E muitas vezes os nossos navios afundam também. Às vezes, nossos navios, nós temos planos, né? Mas a nossa fé precisa permanecer firme, porque o propósito de Deus, às vezes, vai te levar para um lugar que você nunca planejou estar, porque eles estavam indo para Roma, mas o navio não falou, não era esse o desejo do Senhor. E havendo escapado, eles
pararam numa ilha, essa ilha se chama Malta. Até então eles não sabiam onde estavam. Essa ilha Malta, é uma ilha no mar Mediterrâneo, ela fica perto da Itália, então é uma ilha, ela está rodeada, tem vários continentes ali, África, Europa, e eles chegaram em Malta. Eu visitei Malta há 3 anos atrás. E eu fiquei maravilhado com a ilha de Malta, porque a ilha de Malta, várias pessoas governaram aquela ilha durante muitos anos. E quando eu cheguei lá, eu vi fortes na costa, perto da coisa, mas fortes enormes, grandes. Para você ter uma ideia, um dia eu acordei cedo para fazer ginástica, eu subi num forte, em cima do muro do forte, o muro estava daqui até o final. Eu lembro que eu podia, eu deitava, fazia flexão, eu andava, para você ver a questão dos fortes, porque naquela época a Malta era atacada por muitos inimigos. Então eles tinham que ter fortes para proteger a cidade. E naquela época, em 1565, a cidade estava sendo governada pelos cavaleiros da Ordem de São João, que eram cristãos que saíram de Jerusalém, que eram judeus, e vieram para a ilha de Malta. E eles que protegiam, eles que estavam guardando os fortes, estavam lá na ilha. E eis que em 1565, uma grande frota dos turcos, que era o Império Otomano, naquela época o Império Otomano era a maior força que tinha na Terra. Eles dominavam boa parte da coisa. Eles mandaram uma grande frota de navios com 40 mil homens para tomar Malta da mão dos cristãos ali. E os cristãos eram os cavaleiros de Malta, que eram os guardiões de coisa, os camponeses e alguns soldados espanhóis. Eles estavam em torno de 6 mil. E os otomanos, com canhões, com 40 mil. Ou seja, era 7 para 1, 6 para 1. E durante longos meses, 2, 3 meses, aqueles cavaleiros lutaram bravamente com esses otomanos. Em cima do forte, briga em canhões e não conseguiam conquistar, até que depois de 2 ou 3 meses, os otomanos conseguiram tomar o primeiro forte. Santelmo, que chama, é um grande forte lá. E eles estavam começando já, estavam em menor número, estavam perdendo. Só que é o seguinte, eles infligiram tantas baixas nos otomanos que eles ficaram fracos. Então, durante esse tempo que eles se seguraram, que eles conseguiram segurar os otomanos, deu tempo que os espanhóis mandaram os soldados e expulsaram os otomanos. E essa batalha ficou conhecida na Europa como um milagre. Um milagre de Deus. Imagine um número de pessoas, 6 mil pessoas, ganharam um grande exército. Ou seja, muitas vezes nós enfrentamos batalhas, às vezes estamos perdendo, mas na hora certa, Deus manda as coisas. Deus manda suprimentos para a coisa. E eu fiquei tão maravilhado com essa história de Malta, que onde que você ia, tinha um museu que contava dos guerreiros, tinha as fotos do guerreiro, aí você tinha lá souvenir, que eu até comprei um souvenir. Eu gostei tanto que eu comprei quase 8 iguais parecidos, eu até trouxe para vocês verem aqui. Esses aqui são os cavaleiros de Malta. Um escudo na cara. E eu tenho um aqui na minha empresa. E tem um restante lá em casa. Eu creio em Jesus. Mas isso aqui, eu olho aqui e eu falo assim, a gente tem que resistir. Que muitas vezes nós vamos ser atacados. Vão querer tirar o que é nosso. Mas a gente tem que resistir. Você vê uma capa, né? E o mais importante, a cruz. Confiar em Jesus. Crer que Ele pode, é Ele que faz. É só colocar na mão. Paulo não planejou ir para Malta. Não planejou. Mas Deus já tinha um plano naquela cidade para ele. E qual era o plano? Não sabemos ainda. Às vezes nós queremos direto, Paulo era direto para Roma.
Mas Deus fala, não, espera um pouco. Fica mais um pouco aqui. Passe por um processo. Nós precisamos passar por um processo. E às vezes Paulo estava lá, até quando a gente quer ajudar, o inimigo quer nos atacar. E diz que Paulo pegou uns gravetos ali no fogo, que ele estava ali, e ele foi colocar esses gravetos no fogo, e quando ele colocou no fogo desses gravetos, saiu uma serpente. E a serpente ficou agarrado à sua mão, prendeu-lhe a sua mão. E Paulo estava querendo ajudar, e justamente naquele momento ele foi atacado no fogo. E assim, quanto mais nós nos aproximamos do fogo de Deus, mais o inimigo quer nos atacar. Mas nós precisamos que o fogo, ele representa Jesus. E quanto mais perto nós estamos do fogo, mais Deus nos vai dar livramento. E nós vemos aqui que Paulo, quando as pessoas viram aquela serpente presa na mão de Paulo, aqueles caras ficaram, esse homem deve ser um homicida. Ele saiu do mar vivo, mas agora, por a serpente estar pegando na mão dele, ele é um homicida, ele vai morrer. A justiça não vai deixar viver. Essas foram a palavra. Eles quiseram dizer tipo assim, Paulo, esse cara deve ser culpado. Não é possível. O navio afunda, a serpente, ele é culpado, está tudo errado na vida. E muitas vezes nós somos julgados pelas circunstâncias. As pessoas olham para nós e nos julgam. Infelizmente, não é todo mundo que gosta da gente, que quer o nosso bem. As pessoas apontam os dedos. Olha aqui, aquele lá foi preso, mas Deus olha o coração das pessoas. Ele não olha o passado. Deus faz tudo novo. E Paulo, sacudindo a serpente, não sofreu nenhum mal. Paulo não reclamou, não desistiu, simplesmente sacudiu a cobra do fogo. E assim, nós devemos sacudir a nossa vida no fogo da oração, do temor a Deus. Porque o seu milagre vai calar os seus inimigos. Por quem você vai se tornar, as pessoas vão falar, poxa, mas aquele, sim, aquele que Deus restaurou, fez um novo homem. E você vai se esquecer do que você era. Eles esperavam que ia inchar o braço, ele ia cair morto, e passaram-se um bom tempo, nada não aconteceu a Paulo. Aí eles começaram, nossa, esse homem deve ser um Deus. Aqueles que duvidaram de você, aqueles que duvidavam de Paulo, hoje olham você diferente. Eles tiveram que mudar a opinião, e as pessoas mudam a opinião. Muitas vezes as pessoas esperam a sua queda, mas Deus prepara a vitória em nome de Jesus. Deus prepara a sua prova em propósito. É propósito. E aqui diz que o pai de Públio estava doente e ele pediu para Paulo estar orando pelo pai dele. E a palavra diz que Paulo foi até a casa do pai de Públio e orou, e ali ele foi curado. A partir daquele dia, Paulo começou a orar para os enfermos naquela ilha, e muitas pessoas foram curadas. O que parecia uma tragédia era um plano de Deus. Era um plano de Deus. É um processo que você tem que passar. Você tem que passar. Se Deus permitiu, nós temos que passar. E aqui, para finalizar, algumas aplicações desse final.
Não se desespere pelo naufrágio. Deus tem um plano na sua vida. Se você está aqui, se Ele te preservou, é porque Ele tem algo para a sua vida. Não tenha medo da serpente. Sacuda ela mesmo no fogo. Não segure os problemas que devem ser entregues para Deus. Que muitas vezes o problema vem, e aí você fala, como eu vou lidar com isso? Puxa, já fui ali. E você não tem saída. Você não tem uma saída de coisa. Então é o seguinte, eu tenho que entregar a Deus. Desde o começo, vai se falando, eu dependo dele. Numa doença, num problema na sua família, na sua casa, um problema pessoal. Muitas vezes não depende de nós. Nós dependemos do milagre de Deus. E você pode ter certeza, o seu testemunho vai ser maior que a sua aprovação. Se era para te matar, será motivo de vitória. E muitos de nós passamos por naufrágios, são planos, ilhas desconhecidas, ataques de serpente. Mas essa história diz que sempre tem um plano, Deus tem um plano maior. Veja a história dos guerreiros de Noé. Nós devemos resistir, ser fortes. Muitas vezes nós falamos, poxa, nós não somos ninguém perante o problema, mas resista, lute, vá até o fim, que na hora certa o socorro chega. E lembre-se hoje, se você está enfrentando situações, tempestades, ataques ou incertezas, Deus tem um plano maior na sua vida. Deus ainda está reescrevendo a sua história. E o final será glorioso pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa pregação, Senhor. Isso aqui nos ensina, Senhor, que nós devemos confiar em Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, meu Pai, mesmo quando o navio está afundando, Senhor. Por isso nós cremos, Senhor. O Senhor hoje, meu Pai, está entrando aqui nesse lugar, nessa causa, Senhor, na vida de cada um que está sentado, justamente que vieram, Senhor. Entre, Senhor, na vida deles, no lar, na família, na esposa, nos filhos, Senhor. Tudo aquilo que o coração agora fez. Quando eu falei dessa pregação, eu senti no coração, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. O Senhor é o Deus que faz grandes coisas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento, Senhor. E muitas vezes nós estamos no meio da tempestade, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Por isso nós entregamos hoje, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Tudo, Senhor, que está nos angustiando, tudo que está querendo, Senhor, nos atacar, Senhor. Todo o laço do passarinheiro, Senhor. Vá na frente, Senhor. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos.